Fala guerreiro, fala guerreira, aqui quem fala é a Bianca Rosália. E aqui quem tá falando é o Biro. E aqui é a Andréia Pires. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a importância da teoria revolucionária para a classe trabalhadora e as suas lutas no capitalismo. Vocês que acompanham o P4.0 devem ter percebido que cada vez mais a gente tem falado sobre teoria e estratégia revolucionária por aqui, né? A gente explicou a ideia da Frente Única Operária, explicou o que está por trás da política da Assembleia Constituinte livre e soberana. Falamos sobre a diferença entre tática e estratégia. A gente já citou Marx, Lenin, Trotsky e por aí vai. Bom, e por que a gente tem feito estudo e a ideia, inclusive, é fazer cada vez mais? Porque a teoria revolucionária é muito, muito importante para a luta da nossa classe, a classe trabalhadora. E esses temas podem parecer muito complexos e difíceis. São cheios de termos e conceitos. E às vezes tem livros inteiros para explicar uma só ideia. Mas a verdade é que são conhecimentos fundamentais para a nossa luta se um dia a gente quiser vencer e derrotar o capitalismo. O Lenin já dizia, um século atrás, em seu famoso livro O que Fazer, que sem teoria revolucionária não existe prática revolucionária. E é por isso que a nossa intenção é trazer as principais ideias e debates dessas teorias nos nossos programas. Sim, a gente quer aqui apresentar as ideias mais importantes da teoria revolucionária, mas com muita paciência, esmiuçando cada conceito e sempre com a preocupação de usar uma linguagem atual, né? Usando nossas próprias palavras para compartilhar o que a gente entendeu e absorveu das nossas leituras e das nossas formações. E além da dificuldade da linguagem, a gente que passa a maior parte da vida no trabalho acaba tendo também pouco tempo para ler. Então, a ideia de trazer esses temas no podcast é para ajudar também o acesso a esse tipo de conteúdo. Aí você pode ter contato com a teoria revolucionária ouvindo no ônibus, indo pro trabalho ou em casa, enquanto faz outras coisas. É isso mesmo, Biro. E a ideia é que a gente possa entender junto as contribuições desses revolucionários para a nossa luta, para que seja um aprendizado para todos nós, para que a gente esteja cada vez mais preparado e mais consciente para as lutas que estão por vir. E além dos nossos programas de sempre, a gente tá com uma novidade aí pra vocês, que a gente vai começar a trazer aqui livros e textos clássicos de política e teoria revolucionária em formato de áudio. Exatamente, Bianca. E a gente chamou aqui um bocado de trabalhadores, de jovens, estudantes que contribuem para o Esquerda Diário e se animaram muito em contribuir, cada um lendo um trecho de clássicos do marxismo, especialmente para vocês. A partir da semana que vem, vamos começar a disponibilizar aos poucos esse conteúdo, começando pelos primeiros capítulos do grande clássico, o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx, em áudio, aqui no nosso canal. Vai ser bem da hora, tô ansiosa aí pra essa novidade do Pio. Mas beleza, a gente já falou aqui um monte de coisa, mas afinal, por que é tão importante a gente aprender a teoria revolucionária e o marxismo? Nesse programa a gente quer convencer você a ser um devorador de conhecimento revolucionário. Então bora começar? Bora! Vamos lá! Então vamos lá, gente. Afinal, por que é tão importante a gente aprender e conhecer o marxismo e a teoria marxista revolucionária? Que importância isso tem para os trabalhadores? Isso não é coisa de intelectual, sociólogo, cientista político e acadêmico? Não, muitíssimo pelo contrário. Para início de conversa, os temas e conteúdos que a gente traz aqui, você não vai aprender em nenhuma faculdade, ao contrário do que diz o Bolsonaro. Pois é, quem dera fosse verdade, né? Que a gente pudesse aprender teoria revolucionária na universidade. A verdade é que é muito raro esses temas serem debatidos em qualquer instituição acadêmica de ensino, né? Infelizmente. E mesmo quando aparecem os autores e obras que a gente menciona, não é ensinado da mesma forma que a gente se esforça tanto para fazer aqui. Nas universidades, quando aparecem esses assuntos, eles são quase sempre desligados do seu real propósito, que é contribuir para a luta dos trabalhadores e orientar a ação dos revolucionários na luta de classes. Verdade, Biro. O marxismo revolucionário não foi feito para virar apenas uma disciplina acadêmica, para pesquisas que no final ficam esquecidas em alguma gaveta dentro do ambiente restrito intelectual. É necessário que os estudantes que sejam de esquerda marxista batalhem para que o conhecimento das universidades esteja a serviço da classe trabalhadora.
Pois é, porque o marxismo foi feito para chegar na classe trabalhadora. Foi feito para ajudar nós, trabalhadores, a entenderem a sociedade em que a gente vive, né? O capitalismo, para poder lutar, para mudar essa sociedade, lutar contra o capitalismo e tomar o rumo da história nas nossas mãos. Bianca, o marxismo não pode se tornar ideias mortas dentro de um livro. O marxismo é uma arma de ideias, de consciência, para derrubar o capitalismo. Afinal, em uma das suas mais famosas teses, o próprio Marx dizia: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Ou seja, de teoria para interpretar a realidade, o mundo já está cheio por aí. O que realmente importa é transformá-lo. Sim, Biro, essa é a famosa tese 11 do Marx. Pode dar um Google aí que você vai achar. Mas então, a questão para o Marx não era apenas explicar a sociedade, mas sim uma teoria capaz de transformá-la, uma teoria para ação, para ser colocada em prática. Exato, Déia. E uma grande questão para o Marx ali, em discussão com esses filósofos da época, era: quem é, então, que pode transformar a realidade? Quem é que faz a história do mundo mudar? Quem que é o motor da história, né? Seria, sei lá, uma força divina? Ou então as forças da natureza? E aí a gente só vai reagindo a elas, né? Pelos nossos instintos, igual os outros animais? Ou seria as ações dos indivíduos, né? Ou o acaso, enfim. Não, Marx não achava que era nenhuma dessas coisas. Para ele, o motor da história é a luta de classes. E o que isso significa, Déia? Então, Biro, com o desenvolvimento do conhecimento e da técnica ao longo da história, o ser humano foi capaz de aprender a modificar a natureza a partir do que a gente chama de trabalho. Mas, desde que existem explorados e exploradores, oprimidos e opressores, desde que existe uma luta entre os que não trabalham, mas são donos das terras, das fábricas, das casas, contra aqueles que não são donos de nada, mas que trabalham e produzem tudo, o que move a história é a luta entre as classes. Sim, é uma luta entre o homem livre e o escravo, o barão e o servo e, hoje em dia, do trabalhador contra o burguês, né? No sistema capitalista que a gente vive, quem é que tem em suas mãos essa capacidade toda aí de modificar a natureza? Ou seja, quem é que trabalha? Quem é que dá o couro ali todos os dias para produzir tudo que existe? É a nossa classe, né? Das trabalhadoras e trabalhadores. Isso mesmo, Bianca. No capitalismo, a classe que produz tudo, a classe trabalhadora, também chamada de proletariado ou classe operária, não está no poder e não pode usufruir de sua produção, porque existe uma outra classe, uma classe parasita, que nós chamamos e conhecemos como burguesia. Isso, Andréia. São os ricos e poderosos que não trabalham, não fazem nada, mas são donos de tudo. São donos das fábricas, das plantações e até mesmo do Estado e da polícia. E isso só acontece por causa da propriedade privada dos meios de produção, que é a espinha dorsal que sustenta o capitalismo. E só a classe trabalhadora é que tem o poder de acabar com essa injustiça, né? De mover a história, acabando com a propriedade privada e criando um mundo sem classes. Quem quiser se aprofundar mais sobre isso, inclusive, a gente indica fortíssimo um curso de introdução ao Manifesto Comunista que está lá no campus virtual do Esquerda Diário. Vejam lá que é muito bom. É verdade. Bom, a ideia de Marx, então, é elaborar uma teoria que ajudasse o movimento revolucionário dos trabalhadores a superar o capitalismo, acabar com a miséria da exploração do trabalho, o desemprego, a fome e as opressões. Pois é, André, para o Marx, o capitalismo é uma sociedade e um sistema econômico fadado à decadência e precisa ser substituído por uma outra sociedade onde o lucro não vai ser mais o objetivo, mas sim o desenvolvimento da humanidade. Sim, o Marx ele traz uma imagem muito da hora de que o capitalismo já devia estar no museu há muito tempo atrás, junto com outras coisas do passado, porque ele não tem nada mais a oferecer para a sociedade. Ao contrário, o capitalismo é um problema, um obstáculo, um empecilho que precisa ser removido para o desenvolvimento da humanidade. É isso mesmo. E isso tá claro hoje, né? Afinal, o capitalismo só é capaz de produzir riquezas explorando os trabalhadores, destruindo a natureza, gerando desemprego e fome. Sem falar que a crise no capitalismo é inevitável. É um sistema econômico e social em decadência que está sempre gerando crise atrás de crise.
Isso porque é um sistema irracional, movido a partir dos lucros de alguns e não das reais necessidades da população. E sobram exemplos disso para comprovar. Vira e mexe, a gente vê aí na internet, por exemplo, imagens do agronegócio jogando fora toneladas de algum alimento que eles desistiram de vender porque a produção foi muito grande, então o preço da venda seria muito baixo. Pois é, Bianca. Para não vender barato, os caras preferem jogar fora e ver as pessoas morrerem de fome. Tudo para garantir seus lucros. Olha que racionalidade. A gente vive em um mundo cheio de riqueza, de fartura, mas para a burguesia, isso tudo só tem valor enquanto existir pobres passando fome. É um absurdo. O capitalismo lucra produzindo pobreza e escassez, mesmo quando sobra riqueza e comida. E quando tem muita mercadoria e muita riqueza, Biro, acontecem as crises, porque o lucro entra em crise. Pois é, e aí a burguesia briga entre si, né, para conquistar o mercado um do outro, através das guerras, de uma potência contra outra, guerras imperialistas. E nas guerras eles destroem tudo, matam centenas de milhares, só para construir tudo de novo e aumentarem suas taxas de lucro. E no final, quem paga o preço de tudo isso é sempre nós, trabalhadores. Quanto mais riqueza o capitalismo produz, mais pobre a gente fica. Olha para a quantidade de recursos e riquezas que a gente tem hoje sobrando no mundo. E ainda assim, a gente está passando fome. Então, Biro, o capitalismo é irracional. Por isso que o Marx, em sua época, vendo o nascimento do capitalismo, já previa que o capitalismo precisava ser superado. Mas isso só poderia acontecer através de uma revolução e pelas mãos daqueles que constroem tudo na sociedade, mas que não possuem nada, que somos nós, os trabalhadores. Ok, mas por que pra gente acabar com o capitalismo a gente precisa ler, estudar, aprender e conhecer tantos e tantos conceitos e ideias super difíceis? Por que a gente não pode simplesmente juntar lá a peãozada, falar é isso aí, já deu, perdeu o burguês, agora é nós, enfim? Quem dera fosse fácil assim, né, Bianca? Bom, uma coisa é verdade, os trabalhadores vão sempre lutar contra o capitalismo. A classe trabalhadora sempre fez greves, lutas, manifestações e até mesmo rebeliões e revoltas gigantescas. Isso a classe trabalhadora sempre vai fazer de qualquer jeito, independente de qualquer coisa. É verdade, porque chega uma hora, Biro, que a miséria é tão grande e é tanta fome, desemprego, guerra e morte, principalmente nos momentos de crise, que o mundo fala, chega, não dá mais, vamos parar com essa patifaria. Ou seja, a teoria revolucionária não serve somente para dizer aos trabalhadores lute, né? Porque em algum momento a nossa classe sempre vai se dar conta de que precisa lutar. E com as suas lutas, nossa classe muitas vezes conquista algumas demandas. O problema é como a gente vence definitivamente. Como que a gente derrota o capitalismo? Esse é o desafio. Pois é, Bianca, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Desde que o capitalismo existe, a classe trabalhadora está lutando, certo? Desde a Revolução Francesa, lá em 1789, que derrubou os reis, as monarquias e colocou a burguesia no poder, a classe trabalhadora já estava lutando. E é muita luta, e de lá pra cá já aconteceram centenas de processos revolucionários que se enfrentaram ferozmente contra o capitalismo e a burguesia. Para citar apenas alguns, teve a Comuna de Paris, a Primavera dos Povos, a Revolução Russa, a Revolução dos Cravos, a Guerra Civil Espanhola, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, processo revolucionário na Alemanha. Tivemos vários processos de revolução contra o capitalismo. Sim, Déia, e até mesmo aqui no Brasil e na América Latina tá cheio de situações revolucionárias, onde os trabalhadores se levantam contra a burguesia. Em alguns desses processos, a nossa classe conseguiu conquistas muito importantes, e a gente fez coisas extraordinárias que ninguém imaginaria que a gente seria capaz de fazer. Pois é, Bianca, mas no final o capitalismo tem conseguido sobreviver. A burguesia sempre dá um jeitinho de desviar as rebeliões e as revoltas. E quando ela não consegue, ela reprime brutalmente, com ditaduras e fascismo, por exemplo. E assim o capitalismo acaba sobrevivendo. Para no futuro, voltar a nos atacar e fazer de tudo para tirar as nossas conquistas. São sempre centenas de milhares de trabalhadores, homens e mulheres assassinados pela burguesia. Ou então somos enganados e traídos por alguém que fala que vai mudar tudo e no final não muda nada, como aconteceu aqui no Brasil com o PT e com o Lula. Exato, e é aí que entra a importância da teoria revolucionária.
Lutar, a gente sempre lutou, mas a gente precisa vencer. A gente não pode lutar sempre e nem para sempre. A gente precisa vencer em algum momento. E para isso a gente precisa aproveitar os momentos históricos, as oportunidades. Quando a burguesia tá frágil e a classe trabalhadora tá lá com o sangue no zóio e a faca no dente, cheia de energia indo pras cabeças. Mas então, como vencer? O que a gente precisa fazer? Como a gente precisa lutar? Como a gente pode se organizar? Pelo que devemos lutar? E o que fazer depois que a gente tirar a burguesia no poder? O marxismo revolucionário, Biro, ele existe e foi criado e aprimorado desde o início para responder essas perguntas. A teoria revolucionária, ela existe porque não basta lutar. Como disse a Bianca, é preciso vencer, é preciso derrotar o capitalismo e construir uma outra sociedade. É isso aí, mas vejam que o marxismo não é uma teoria iluminada, divina, que vem do além para salvar a gente. A história e a evolução do próprio marxismo e das teorias revolucionárias, elas acompanham as nossas lutas, acompanham e evoluem com a nossa prática, com os nossos erros e acertos. Bianca, a teoria revolucionária nada mais é do que a experiência dos trabalhadores ao longo da história concentrada em lições, aprendizados, orientações, para que a gente não cometa os mesmos erros que as gerações passadas cometeram. E ajuda a prever problemas e dificuldades, ao mesmo tempo que propõe soluções e orientações, que ajudam na nossa prática revolucionária, e nesse desafio tão grande que é superar o capitalismo. Vocês já pararam para pensar que com a vitória da Revolução Russa, a nossa classe já conseguiu derrubar a burguesia e tomar o poder pela primeira vez na história? Na verdade, a burguesia chegou a perder o poder em 1/3 do mundo na época da União Soviética. Pois é, a classe trabalhadora conseguiu impor vários avanços nesse período, mas essa revolução ela foi traída pela direção stalinista que não quis expandir a revolução para outros países e destruiu a Internacional Comunista, matando todos os que se opunham a essa política traidora, como o revolucionário Leon Trotsky. Essa é uma longa história que a gente convida todo mundo a conferir lá o especial do Leon Trotsky que a gente divulgou nesse mês lá no site do Esquerda Diário. Sim, tá muito bom, vale a pena conferir, gente. Mas enfim, a gente chegou tão longe. O que deu errado? Por que essas revoluções deram origem a deformações e governos que não representam a nossa classe? Como que virou a União Soviética depois do stalinismo? Ou Cuba? Ou a China? Ou a Coreia do Norte? A gente precisa usar o marxismo para aprender, tirar lições e não cometer os mesmos erros. A gente precisa aprender para garantir também, Biro, que a próxima revolução que venha das nossas mãos seja de fato definitiva. Derrube o capitalismo e a burguesia definitivamente e abra caminhos para uma nova sociedade, sem exploradores e sem explorados, sem oprimidos e sem opressores. Revolucionários como o Lenin e o Trotsky, dois grandes dirigentes da Revolução Russa que levou a classe trabalhadora ao poder pela primeira vez na história, usaram o marxismo não apenas para conseguir essa façanha incrível, mas para aprender com o que eles faziam, para que mesmo que as coisas não dessem certo como eles queriam, as futuras gerações pudessem aprender e fazer ainda melhor nas próximas vezes. Sim, eles deram a vida deles para isso. Assim como Marx, Engels, Rosa Luxemburgo e Gramsci. E todos os trabalhadores e trabalhadoras que deram suas vidas nesses processos revolucionários, dando o melhor de si para construir um futuro para as futuras gerações. A vida de cada um desses trabalhadores, de cada mulher, de cada negro e negra, de cada revolucionário e da nossa classe como um todo. E nossos feitos históricos, de fato, mudaram os rumos da humanidade. Contribuíram para elaborar uma teoria, ideias e estratégias de luta e organização, conhecimento e aprendizado, para que as gerações futuras acabassem com o capitalismo e criassem uma nova sociedade. O Marx e o Engels mesmo, quando eles estavam escrevendo um dos prefácios do Manifesto Comunista, eles já estavam se inspirando na luta dos trabalhadores, como a Comuna de Paris, por exemplo, que foi uma luta tão importante que fez o Marx e o Engels irem lá e escreverem um novo prefácio corrigindo o próprio manifesto, que já era um livro conhecidíssimo no mundo todo.
O Marx e o Engels aprenderam com a luta dos trabalhadores e produziram, assim, a teoria revolucionária que é conhecida como marxismo. Exatamente como fizeram Lenin e Trotsky. Eles aprenderam com os trabalhadores o poder da auto-organização. Um tema que a gente sempre trata aqui. Eles aprenderam isso com os soviets, que era um tipo de conselho de fábrica dos operários russos, só que unindo dezenas e centenas de fábricas e outros locais de trabalho. E isso se torna parte fundamental da estratégia desses dois revolucionários. É isso mesmo. E por isso que o marxismo é a teoria revolucionária mais efetiva, mais potente, mais capaz de nos armar para a nossa luta contra o capitalismo. Porque ela não foi feita dentro de 4 paredes, em um lugar seguro, longe dos problemas do mundo, por algum idealista bonzinho. Não foi. Pois é, o marxismo foi elaborado e segue vivo através de trabalhadoras e trabalhadores revolucionários que viveram ativamente o calor de cada batalha contra o capitalismo. O marxismo só pode ser completo e atingir o seu propósito enquanto ele estiver conectado e vivo em cada trincheira em que lutam os trabalhadores. Bianca, o lugar do marxismo é na mente, inspirando centenas de milhares de trabalhadores e trazendo luz e consciência para a nossa prática coletiva, orientando nossa ação, nos aconselhando e aprendendo conosco permanentemente. Isso é o que Marx chama de praxis, teoria e prática andando juntos, um alimentando o outro. E é por isso que a gente se inspira e aprendemos tanto com os revolucionários como Lenin e Trotsky, que foram aqueles que deram suas vidas para a revolução, mas também para aprimorar as ideias revolucionárias. Exato, graças às organizações revolucionárias que eles ajudaram a construir, que a experiência de dezenas de gerações de trabalhadores revolucionários não se perderam na história. E as ideias revolucionárias chegaram até as gerações de hoje, através do marxismo. O Trotsky, inclusive, criou a Quarta Internacional, após a degeneração da Terceira Internacional Comunista dirigida pelo Stalin, justamente para que as lições da Revolução Russa não se perdessem e não se degenerassem junto com a União Soviética. E por isso o trotskismo hoje é o marxismo mais avançado da nossa época. Para que a gente não esquecesse que na teoria marxista revolucionária, a tomada do poder pelos trabalhadores, a Revolução Socialista Internacional não são um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar o comunismo, uma sociedade sem classes sociais, sem explorados e sem exploradores. Este é o fim dos comunistas. E a gente pode até não querer aprender com os nossos erros e as experiências da nossa classe através da teoria revolucionária, mas com certeza absoluta a burguesia faz questão de aprender, porque os capitalistas não vão entregar os seus luxos e o controle de toda a economia do Estado, de bandeja pra gente. Pelo contrário, a burguesia está sempre aprendendo também, tirando lições, aprimorando suas formas de cooptação, corrupção, de enganar, de iludir, de nos dividir, de nos reprimir e de nos explorar. A burguesia prevê e se prepara para nos derrotar nas futuras revoluções. E ela está disposta a tudo para isso, não importa quanto sangue será necessário derramar. Mas ela faz isso, Biro, porque assim como os marxistas, a burguesia sabe que as futuras revoluções serão inevitáveis. E ela quer derrotar essas revoluções para poder continuar nos explorando e enriquecendo cada vez mais. E nós, trabalhadores, seremos derrotados de novo? Vamos aprender com os nossos erros? As derrotas são valiosas formas de aprendizado, mas nós temos que vencer em algum momento. Sim, Andréia. E é para isso que existe a teoria revolucionária do marxismo. E é para isso que nós oferecemos para vocês esse podcast, o Peão 4.0 e o Esquerda Diário. Pois nós não queremos apenas lutar, nós queremos vencer. E mais do que tudo, acreditamos na nossa força, na coragem e na capacidade da classe trabalhadora, pois a nossa classe nos ensinou a confiar em nós mesmos ao longo da história através do marxismo, nas vozes e escritos de centenas de milhões de revolucionários. E esse foi o Peão 4.0,
feito por trabalhadores e para trabalhadores. E hoje foi especial, hein? E não deixe de conferir a novidade que anunciamos aqui no início do programa. A partir da semana que vem você vai poder ouvir aqui no Peão 4.0 textos e livros clássicos do marxismo, lidos especialmente para vocês trabalhadores como nós. Até a próxima, gente! É isso aí, pessoal. E se você curte as nossas ideias, entra lá no esquerdadiario.com.br e ajuda a gente na campanha financeira do Esquerda Diário. A gente é uma mídia independente, não recebemos dinheiro de nenhum patrão, de nenhum empresário. Então, para que a gente continue fazendo esses materiais, a gente precisa muito da ajuda de vocês, que são ouvintes aqui do nosso programa. E se você gostou desse programa, gosta das nossas ideias, dos nossos materiais, não deixe de nos seguir nas redes sociais, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, sempre ajuda muito a gente e até a próxima.